Helena. Quem não conhece a Dona Helena? Quem é a Dona Helena? A gente nova na igreja, talvez não te conheça. Fica um pouquinho. Isso, explica aí, fala pra... Isso, você é a Dona Helena, intercessora, vó do pastor Luciano e sogra, mãezona, né, da Ana Paula. E a Ana Paula está aqui, filha também dessa igreja, né? E ela mora em Naviraí. Lembra que nós oramos para Naviraí? E que eu andei ausente algumas vezes aqui da igreja, porque eu fui para Naviraí, né? Está aqui o resultado, ela vai testemunhar. Graça e paz, irmãos. É com imensa alegria que eu venho hoje testemunhar dos resultados de uma visita que recebemos do pastor Ismael, do pastor Luciano, da Loide e da Dona Helena, que se dispuseram a ir a Naviraí, quase 800 quilômetros daqui, nos convidar a começar um trabalho metodista naquela cidade. Eu me lembro como se fosse hoje, quando ele chegou e perguntou assim: convide seus vizinhos para a gente fazer um culto em casa. Eu falei: pastor, meus vizinhos são todos evangélicos. E seus amigos? Tudo da igreja batista que nos recebeu até aquele momento ali. E aquilo me chocou um pouco, porque qual era o nosso testemunho em 10 anos já de Naviraí, não é? Quem eram as pessoas que haviam sido alcançadas por Jesus através das nossas vidas? Na verdade, naqueles 10 anos nós fomos acolhidos por muitos irmãos de muitas igrejas e fomos amados e cuidados. E naquele momento era a nossa vez de começar um trabalho. Eu amei o convite. Foi uma bênção. Então, a Igreja Metodista de Dourados, que é 130 quilômetros dali, a Igreja Metodista de Eldorado, que é 120 quilômetros, 80 quilômetros dali, aqueles irmãos foram em casa e tivemos um culto com o pastor de Eldorado, Claudimar, pastor de Dourados, pastor Paulo Amêndola, e foi uma bênção. E ali começou aquele trabalho. Mas antes do pastor ir embora, na hora que a gente estava se despedindo, estávamos nos despedindo todos, a irmã nos testemunhou a cura, eu tinha uma alergia a glúten, uma intolerância. E fazia uma semana que eu não conseguia comprar nada sem glúten, me acabei no pãozinho francês. E eu tinha um grosseirão na pele, as pessoas vinham me cumprimentar e a mão toda inchada, um inchaço abdominal terrível, assim, parecia que eu já estava de 7 meses de gravidez. Pastor, mas o que é isso, Ana Paula? Eu expliquei para ele. Agora eu tenho que comprar produtos sem glúten. E o pastor falou: mas como é que você vai começar um trabalho com isso? Vamos orar, Jesus vai curar. Depois sentado ali no banquinho, orou, amém, foi embora, tchau e benção. E com ele foi também a intolerância ao glúten. E naquele dia eu fui curada, já tem 2 anos, né? Não, foi bom. E ali começou o trabalho do Senhor, muito mais do que nas vidas que o Senhor tem trazido ali para a nossa igreja, em nossas vidas. Na minha e do Eduardo, Deus foi de uma misericórdia imensa conosco. Isso foi dia 28 de setembro de 2012. Dia 13 de janeiro de 2013, nós estávamos começando uma igreja, realmente, era para ser 2 anos disso, grupo familiar, e em 3 meses nós tínhamos já 13 pessoas sendo batizadas, se tornando membros da Igreja Metodista em Naviraí. Junto conosco, alguns metodistas perdidos por lá, mas principalmente um casal, uma médica, a Ana Elisa e o André, que se tornou evangelista naquele trabalho, também se juntaram a nós. E quando começamos a igreja, em fevereiro, o pessoal da 5ª região nos avisou: olha, vocês foram escolhidos para recepcionarem a Semana para Jesus, que é o Júlio para Jesus da 5ª região. Bom, a correria já estava grande, aí a correria ficou pior. Uma bênção. Recebemos 10 ônibus de fora os carros que o pessoal foi, um ônibus de médicos da Unimep e da Universidade de Goiás,
Universidade Evangélica, um de dentistas, e foram montados 3 consultórios médicos, 5 consultórios de dentistas. E os testemunhos dos dentistas, meus vizinhos da cidade, falam: nossa, 6 meses ficamos no sossego, porque a igreja socorreu a cidade naquele momento. E foi uma bênção, e todos foram embora. Em agosto, no primeiro domingo, aquela sensação de voltamos aos membros da igreja, aos que se achegavam, uma média de 30, 40 pessoas todo domingo, sendo que uma média de 15 crianças, desses 30, metade sempre, nós temos uma média de 50% de crianças sempre dentro da igreja. E 2 domingos depois, na escola dominical, chega um senhor na escola dominical e fala assim: achei. E a gente, o que o senhor achou? Tem 2 domingos que eu estou procurando essa igreja. Eu estava trabalhando, eu sou mestre de obras, estava na minha obra, e chegou um grupo e perguntou: você já ouviu falar de Jesus? E ele falou: quero ouvir. E eles falaram uma coisa muito rápida comigo e perguntaram se eu queria aceitar Jesus. E eu aceitei Jesus e eles oraram comigo. E minha vida mudou. E eu estou procurando essa igreja. Há 2 domingos que eu rodo domingo, porque eu não tinha interesse na igreja. Esse senhor é o Antônio, que hoje faz parte do nosso louvor, nosso principal tocador de violão, que só temos 2. Um é baterista, mas está resolvendo lá. E a vida desse homem, para mim, foi a prova de que aquela correria toda, aquela bênção que foi a Semana para Jesus, tinha tido um fruto. Hoje o Antônio está, ele, a esposa e as 2 filhas, e foram batizados há 2 domingos atrás, se tornaram membros da igreja, com mais 13 batizantes, sendo 5 adultos, e mais 7 outros que se tornaram membros, mas que já eram batizados na igreja. Então nós temos hoje em torno de 32 membros, uma média de 50 pessoas que frequentam o culto à noite, escola dominical, o discipulado de quarta-feira. E, senhores, quando foi para começar, meu pai me perguntou: vocês estão preparados para começar? Porque depois que a gente entra, é muito trabalho. E lá em casa a gente tem uma lei: entrou, vai até o final. Se vai começar uma coisa, comece e vai até o final. Eu quero, pai. Eu quero assumir que Jesus nos convidou. Eu e o Eduardo, ali, né? E, senhores, chegou 6 meses depois dessa igreja. As pessoas vinham, mas junto com elas, os problemas. E era muita gente. E a gente não dava conta. E de madrugada, era o povo orando. E não tinha erro. 4 horas da manhã o Senhor nos acordava. E acordava o marido. Vamos orar, e joelho no chão. E as batalhas vieram, e os problemas vieram, mas a vitória foi imensa. Nós pedimos socorro uma vez para o pastor Paulo de Dourados, que era o SD, que era o pastor que respondia por ali. O pastor Paulo passou por sérios problemas na família, de saúde, e SD, e pastor da igreja de Dourados. A gente sabia que nem se ele fosse 10 não dava conta, né? Mas o pastor Paulo virou para a gente e falou: olha, no fundo, vocês precisam de um pastor aqui, mas provavelmente só em fevereiro do ano que vem. Isso era setembro. Aquilo foi uma balde de água fria, mas Senhor, socorro, socorro, Senhor. Abria a palavra e pedia socorro. E o Senhor falava, e todas as vezes o Senhor falava. E falava tão claramente, com tanto amor, que não testemunhava para aquela igreja. E aqueles irmãos que começaram, que estão ali desde o começo, eu digo que são espadas de aço inox, de tal forma que foram testados, com tantos problemas que o inimigo acabou levantando, mas o inimigo foi pisado. E nós vencemos. E em dezembro, por acaso, estávamos ali em Maringá, no final de semana. Pai, vai ter o encerramento do concílio, vamos lá. Meu pai foi comigo até Arapongas, e ali o Senhor nos deu um pastor.
pastor Osmir Silvério dos Reis e a sua esposa Eleni. Irmãos, o Senhor já tinha preparado. Lá em setembro, quando nós pedíamos, clamávamos ao Senhor pastor, socorro, Senhor pastor. E foram uma bênção, estão sendo uma bênção tamanha nas nossas vidas. E essa igreja que a cada dia tem chegado, as pessoas se achegam, você convida, não precisa convidar 2 vezes, as pessoas vão e se convertem. E um outro testemunho de conversão que me marcou, não sei se a gente velho de igreja, né, vai ficando rançoso, eu acho, né? E tudo aquilo, um dia o pastor Osmir, na pregação, fez o apelo e as pessoas foram à frente. Mas junto com o apelo, ele perguntou se as pessoas tinham algum problema, que queriam alguma oração específica. E nos chamou junto com outros irmãos para interceder pelas pessoas que vinham à frente. Já estava lá na 4ª pessoa que eu estava orando, daí eu perguntei para aquele rapaz, o André, você quer uma oração específica para quê? E ele chorando, ele disse, eu queria que os meus amigos, meus irmãos, as pessoas que trabalham comigo pudessem sentir o que eu estou sentindo agora. É um amor tão grande, é uma paz tão grande. Aquilo me derrubou, porque eu não esperava que a pessoa quisesse dar, né? Ele estava transbordante do amor de Cristo naquele momento. Eu esperava que ele fosse pedir por ele. Aquilo que quase que eu falei, então ora por mim, porque você espera sempre dar. E aquele rapaz, né? Ele não queria para ele queria para os outros. Está na nossa igreja. E no último domingo, todo domingo vai gente na frente, as pessoas se convertem, as vidas mudam, o pastor tem visita para fazer, tem o salão que nós alugamos lá, estamos tendo que ainda fazer muita infraestrutura, muita coisa. Mas no último apelo, a hora que veio um adolescente de 11 anos à frente, aquilo para mim foi maravilhoso, porque quando a palavra do Senhor alcança as crianças, os adolescentes, no meio de um culto, é porque essa palavra chega a todos os corações. E se a nossa fé é pequena, isso não vai ser barreira para a obra do Senhor, porque naquela hora a nossa fé cresce. A hora que a gente vê a mão do Senhor na vida daquelas pessoas e reconhece o que Deus faz em nossas vidas. Se achamos que está tudo bem, o Senhor nos quebranta, nos mostra aonde temos que melhorar. Se estamos há 30, 40 anos na igreja, não importa. Hoje o pastor falou que a gente vai se convertendo, né? Lá a gente tem o costume de falar, porque o povo batiza e põe a carteira para fora d'água. Batiza tudo, mas a carteira fica fora. Essa não é o perfil daquela igreja. As pessoas sem serem membros são dizimistas. A partir do primeiro domingo, estou tesourando lá, por isso eu sei. São dizimistas. E você fala, mas não pregamos ainda sobre dízimo, não fizemos os estudos. Não importa. A palavra do Senhor chega sempre antes. Eu digo para a Dona Helena, quantas vezes liguei, Dona Helena, na hora por nós, intercede, vai, intercede, fala com o pastor Ismael, levantar a intercessão, porque estamos no meio da batalha. E ali o Senhor nos mostra. Quando chega um brinquedo na igreja, eu já penso, Senhor, quantas crianças vão chegar? Porque as coisas chegam antes. Quando existe uma oferta grande na igreja, eu já penso, e agora, Senhor? Esse ano, orçando o ar-condicionado, porque 8 horas da noite dentro da igreja, estávamos com 32 graus, com os ventiladores ligados, não tinha quem não sentasse ali, com a sensação de desmaio. E eu já estava levantando o orçamento dos ar-condicionados, porque era ali, não dava. Um mês depois, recebemos os ar-condicionados. A pessoa mandou uma oferta e falou, olha, para o ar-condicionado. Eu não pedi na frente da igreja. Mas o Senhor manda. E a 6ª região tem nos dado suporte lá. Quem paga o salário pastoral é a 6ª. Quem paga o aluguel da igreja é a 5ª. Então, toda vez que nós dizemos aqui, vamos levantar uma oferta missionária, eu sou a prova que ela tem chegado aonde nós temos necessidade. Amém. Muito obrigada. Glória a Deus. Emociona, né, gente? Vamos colocar aqui, vamos orar pela igreja da minha vida do Pai. Sei que o Senhor trouxe a Ana Paula para estar aqui, em especial neste dia
dia de intercessão, de oferta para missões, para que ela pudesse testemunhar e trazer a prova real de que os nossos dízimos e as nossas ofertas têm trazido vidas para o teu reino, Senhor. Pai, a nossa oração, o nosso clamor nessa hora é por Naviraí, por aquela cidade, seus 30 e poucos mil habitantes, para que seja uma cidade salva e transformada para a glória do Senhor Jesus. E que a Igreja Metodista ali, junto com as demais igrejas, possam contribuir para que o reino do Senhor se multiplique ali, Senhor. Continua guardando essas vidas, continua protegendo essas vidas, Senhor, que têm dedicado tempo, recurso, esforço para servir o Senhor e o fazem com alegria. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. Amém.